Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem. E recentemente eu fiz uma publicação lá no meu Instagram comentando sobre 3 sites que você não pode ficar sem conhecer. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática para que eles servem, o que vocês conseguem absorver e usar esses sites e sinceramente se você não usa esses sites, você está deixando dinheiro na mesa. E então direto ao ponto, vamos ao nosso primeiro site, o Artemis Terminal. É claro que vai ter inúmeras informações em todos os sites, mas eu vou trazer para vocês os principais em cada site, o que eu uso e que provavelmente vai ser bem interessante nas suas análises você também usar. Aqui no Artemis, logo no início, no Home, nós temos a performance dos setores. Aqui na performance dos setores é muito interessante vocês verem os últimos destaques nos últimos dias, né? Praticamente um mês atrás, aqui vocês conseguem visualizar no período que dá para colocar nos 7 dias atrás, dentro desse ano, ou dentro desse mês, dentro desse ano e um ano atrás. Eu gosto bastante de ver quais são os setores que estão em destaque no mercado de criptomoedas, porque é muito importante você estar inserido e investir em ativos que estão nesses setores. Vamos a um exemplo. Tem alguns ativos na minha carteira que são do setor de games, certo? E também de NFT. Infelizmente, o projeto ele não está tendo essa visibilidade. Por mais que eles estejam desenvolvendo, o projeto esteja evoluindo, a equipe seja consistente, infelizmente as pessoas não estão olhando para isso. Então você visualizar os projetos e quais setores eles estão inseridos é crucial para você entender quais ativos você investir e automaticamente qual setor você tem que focar mais. Então aqui a gente consegue ver o histórico de quais são os setores que estão caindo e estão desvalorizando, como por exemplo NFT, no último mês foi muito desastroso, mas se a gente puxar aqui no último ano, se a gente colocar aqui um ano atrás, a gente consegue ver que atualmente RWA e também Decentralized Exchanges estão dominando. Então significa que os projetos que estão relacionados a RWA, como Link, Ondo, por exemplo, estão recebendo um grande destaque neste último ano. É claro que tem outros ativos que estão caindo bastante aqui, como o Data Available, o IA caiu bastante no último ano, porque a gente teve aquele pico, em 2023 para 2024 de só falar em IA. E agora no último ano nós estamos tendo uma queda aqui. Então, com esse dado aqui em setores e a performance, a gente consegue prever ou até mesmo observar quais são os setores que as pessoas estão mais de olho, quais são os setores que os investidores estão interessados em investir. Indo para a próxima ferramenta do Artemis, nós temos aqui setores. Em setores nós vamos ver várias áreas dentro do mercado cripto e quais ativos dentro dessas áreas estão se destacando. Se a gente ver aqui em perpétuos, por exemplo, a gente consegue ver que o Hyperliquid tem ele tem mais de 50% do volume financeiro em relação a perpétuo dentro do Web3 no seu protocolo. Logo embaixo nós temos a Jupiter que é a maior corretora descentralizada da Solana e é amplamente o aplicativo mais usado dentro da rede da Solana e está em segundo lugar como um todo em perpétuos. Logo em seguida nós temos Bridges. Bridges é interessante a gente observar qual é a mais usada. Por quê? Porque pensa o seguinte, pessoal, infelizmente hoje no mercado de criptomoedas, por ser novo ainda, a gente corre bastante risco. E eu já vi vários casos de várias bridges darem problema de você enviar o dinheiro, atrasar dias ou até mesmo semanas, ou até mesmo uma bridge ser hackeada e muitas pessoas perderem o saldo, perderem seus fundos. Então, aqui nessa aba de bridges, onde tem mais volume, teoricamente, significa que existe uma maior segurança em usar esses aplicativos. E você pode destrinchar a questão das DEX, Land, Liquid Staking, para você entender aonde que está o fluxo financeiro. Vamos, por exemplo, aqui em Liquid Staking. Liquid Staking é uma forma de rentabilizar dentro do mercado de criptomoedas, só que de uma forma líquida, Você consegue fazer um Money Legos. Você basicamente coloca o seu dinheiro num ponto A e esse ponto A você consegue rentabilizar aqui. Com o mesmo dinheiro você consegue colocar no ponto B e assim você recebe em 2 pontos em vez de apenas um só. É basicamente isso, tá? É um pouco mais complexo, mas em resumo seria isso. Então aqui na aba de Liquid Staking nós conseguimos ver que aqui
o mais usado é a Lido, que é da rede da Ethereum. E logo em seguida temos a BNB, Rocket Pool, a Mantle, Coinbase, entre outros. Vocês conseguem ver então que o maior volume financeiro está na Lido, por exemplo, na rede Ethereum. Então, se você estiver pensando em fazer o staking líquido do Ethereum, é melhor ou até mesmo mais seguro você usar a Lido, já que tem o maior volume financeiro. Então o projeto é mais bem desenvolvido, mais pessoas confiam nele, ele tem um histórico também e por ter mais dinheiro eles aumentam a segurança. Vamos então ao próximo. Eu gosto bastante, pessoal, principalmente de usar a Chain Compare. Vários outros sites a gente consegue olhar esses setores, projetos e esses dados que eu acabei de mostrar para vocês. Mas na minha opinião, o Artemis ele se destaca muito quando a gente vai comparar redes. Por quê? Aqui, pessoal, eu coloquei, por exemplo, a Sui e eu posso comparar com a rede da Solana. Vou adicioná-la aqui, fazer um update. E eu posso adicionar várias outras aqui como Aptos. E o que é legal? A gente consegue comparar as redes para descobrir se aquele ativo ele está intrinsecamente desvalorizado ou sobrevalorizado. Vamos aqui, ó, em Daily Address Activities. É o número de endereços ativos diariamente. A gente consegue ver que claramente a Solana se destaca bastante. Se eu tirar aqui a Solana, a gente consegue observar que a Aptos, apesar de ser pouco falada no mercado, pelo menos pelos influencers e o que eu vejo nos grupos que participo, ela está crescendo constantemente desde 2023. Está tendo uma alta um pouco mais orgânica, então aparentemente não é um hype como aconteceu, por exemplo, com a Sui. A Sui ela teve esses picos de endereços ativos por conta daquela frenética onda de meme coins que estava ocorrendo tanto na Solana e depois teve na Sui. Então, apesar de ter muitos usuários utilizando a Sui em certos períodos, começou a decair por conta desse quesito. Só foi apenas uma febre desse fator. Porém, o que a gente consegue pegar deste dado? Olha aqui, pessoal. Se a gente observar aqui em 2024, por exemplo, ó, janeiro de 2024, vamos ao preço da Sui em janeiro de 2024. Peguei aqui o gráfico, janeiro de 2024. O que vocês conseguem ver aqui? Ó, foi aqui, mais ou menos. Se a gente pegar o ponto desde janeiro, vamos colocar dia 18 de janeiro aqui, até mais ou menos dezembro de 2024, ela subiu 350% praticamente. Subiu um pouco mais aqui, mas vamos colocar só esse dado aqui para vocês entenderem. O que eu quero mostrar? Em janeiro de 2024, o número de endereços ativos da Sui estava crescendo. Estava crescendo e teve esse pico. Esse pico foi em torno de maio de 2024. Se formos novamente em maio de 2024, olha aqui, pessoal. Aqui que começa a mágica de usar o Chain Compare. Aqui em... Cadê maio? Aqui em maio. A maio, a Sui estava valendo $1 para baixo disso. Tá? Vamos colocar aqui em metade de maio. Se a gente pegar aqui de novo, o seu topo, vai chegar a mais de 500% de valorização. O que eu quero trazer isso com vocês? Quem estava observando esses dados on-chain e viu que muitas pessoas estavam migrando para a rede da Sui, estavam utilizando a rede da Sui, percebeu que o volume financeiro estava aumentando, pelo menos o número de endereços na Sui estava aumentando, mas o preço do ativo, do token, né, da criptomoeda Sui não estava aumentando. E existe uma grande relação onde em ativos, em criptomoedas que são utilizadas para pagar o gás de transação, como Ethereum, Solana, Bitcoin, BNB, Sui, Near, entre outros, todos esses ativos que precisam ser utilizados para fazer compras, né, compra e venda de qualquer coisa que você use dentro da rede, né, deles, você precisa o quê? Comprar o ativo. Então, se o número de usuários estava aumentando, consequentemente, em algum momento, esses usuários teriam que fazer o quê? Comprar token Sui, a criptomoeda Sui. Então, se você estivesse observando esses picos, esses dados on-chain dentro do Artemis Terminal, provavelmente você poderia estar comprando um ativo que estava subvalorizado.
E não deu outra. Depois de maio, pessoal, o ativo só subiu. A gente teve uma queda claramente aqui até agosto, mais ou menos. Só que se você comprou e segurou pelo menos alguns meses, 3, 4 meses, você ficou no lucro. E se você segurou até dezembro, por exemplo, ou janeiro de 2025, você ganhou muito dinheiro. E é claro que tem número de transações diárias, nós temos também o número de volumes nas DEX, nós temos o TVL, que é o valor trancado dentro da rede, temos o lucro que a rede gera, as taxas que são pagas, e aqui dentro do Artemis você compara um ativo X com Y. Então, se você tiver em dúvida, nosso dinheiro é escasso e nosso tempo também é escasso. Você pode colocar várias redes aqui que você está em dúvida se você aumenta a posição ou se você coloca o ativo na sua carteira, como por exemplo a Near, e veja se faz sentido, pelo menos de acordo com esses dados. Você não vai olhar apenas para isso, mas ele vai com certeza te auxiliar a entender, pô, será que faz sentido mesmo eu colocar o dinheiro nisso aqui, sendo que o preço está subindo, por exemplo, mas o número de endereços não está subindo, o TVL está caindo, o número de transações também só está caindo, talvez não faça muito sentido, talvez ele esteja sobrevalorizado. Então, dentro do Artemis Terminal, vocês vão comparar várias redes e conseguir entender se qual ativo faz mais sentido entrar na sua carteira, qual está dando mais oportunidade um em relação ao outro. Porque você não tem como comparar um ativo do setor de game, por exemplo, com o de primeira camada, ou até mesmo o de NFT com o de RWA. Então, usar o Artemis Terminal para você fazer a comparação de redes, para entender quantas pessoas estão usando, quanto lucro ele está gerando, qual é o TVL dele, entre outros dados on-chain, com certeza facilitará você a escolher um bom ativo e um bom ponto de compra. Antes que eu vá para o próximo site, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com seus amigos e também comentar o que você está achando do vídeo. Vamos então agora ao nosso segundo site, o DeFi Llama. Olha, eu poderia falar desse site provavelmente umas 20 horas, porque ele tem muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo. Ele é uma enciclopédia assim de dados e também de movimentações, eu diria. Logo aqui na página inicial, nós temos a questão do TVL, volume, rises, stablecoin, tá? Acumulativas de todas as redes. Se nós quisermos filtrar, como da rede Ethereum, por exemplo, a gente consegue ver qual que é o TVL, o volume e o número de stablecoins, por exemplo, dentro da rede da Ethereum. Se eu quiser ver da rede Solana, a gente consegue ver da rede Solana, Sui, Avalanche, Aptos, Polygon, várias outras redes. Mas o que eu mais gosto de usar aqui? Quando eu vejo qual ativo que está muito interessante aqui em comparação ao outro no Artemis Terminal, eu vou aqui no DeFi Llama e procuro por ele. Então vamos lá, por exemplo, para a Sui. O que eu consigo ver aqui na Sui, pessoal? Aqui em o ranking de protocolos, a gente consegue observar quais são os protocolos em destaque da rede da Sui. E por que eu acho interessante? Se você compra a criptomoeda Sui e está tendo demanda por isso, obviamente o token da Sui vai subir. Mas cá entre nós, pessoal, isso aqui subiu demais. Ela saiu de 40 centavos para 5 dólares, agora está 3 dólares. Pode subir novamente para 5 dólares? Pode. Mas o que eu gosto de ver aqui? Eu gosto de observar esses protocolos aqui e estudar alguns deles, né? Não todos, porque também temos um tempo escasso, e ver qual que não tem um token, para você dar uma caçada em airdrops, por exemplo, ou qual que faz sentido lançar algum token, porque se você está interagindo e eles criam um token, por exemplo, você pode se beneficiar com isso, porque pô, a Sui está crescendo, se a Sui cresce, a Nave Protocol, por exemplo, aqui, ela também vai crescer, porque as pessoas vão continuar usando ela, e ela também está no segundo ranking. Então talvez faça sentido, eu não conheço, tá, o ativo, então não sei dizer se tem token ou não, mas talvez faça sentido lançar um airdrop de token das pessoas que utilizam, ou se já tem um token, faz mais sentido você comprar esse ativo por conta do risco-retorno. Se a Sui sobe, por exemplo, 100%, é capaz da Nave subir 200%, 300%, por conta do seu market cap ser inferior ao da Sui, tá? Então eu gosto bastante de ver a questão dos protocolos, o ranking de protocolos aqui da rede que eu estou estudando. Tem os dados aqui de volume, perpétuos também, bridge, stablecoins, inflows, vários outros indicadores dentro da rede Sui e de qualquer outra rede que vocês queiram
estudar. Mas como eu já tinha mostrado para vocês que no Artemis a gente consegue visualizar vários dados em relação às redes de primeira camada, aqui no DeFi Llama, como ele é bem completo, ele também mostra isso e provavelmente até mais informações dentro da rede. A gente consegue também observar aqui em yields a questão de pools, aonde que tem mais rendimento, quais são as redes onde possui mais volume financeiro, para a gente montar aquelas pools de liquidez, né? Para a gente conseguir rendimentos em cripto e também em dólar. Mas um dado que eu gosto bastante do DeFi Llama é aqui em volume, que aí eu consigo ver vários protocolos dentro das redes da primeira camada. Então eu já entendi que a Solana está crescendo, que os números de endereços estão crescendo, ou da Sui, por exemplo, mas eu quero ver aonde que está o fluxo financeiro, aonde que as pessoas estão colocando seu dinheiro. É num protocolo de empréstimo? É num protocolo de yield? É um protocolo de NFT? Eu não sei. Então aqui eu consigo caçar e olhar e finalmente encontrar aonde que está o maior volume financeiro. Beleza, então, outra coisa que eu gosto de usar bastante é aqui em volumes, em DEX, porque eu consigo observar quais são as corretoras descentralizadas mais utilizadas nas redes que eu invisto ou pelo menos gosto de utilizar. Então, como eu gosto de utilizar bastante a Solana, eu consigo ver aqui que a Raydium e a Meteora são as mais utilizadas. A Orca também. E a Orca, além de ser usada na rede da Solana, ela é utilizada na rede da Eclipse. Então a gente consegue observar dados não apenas de redes de primeira camada, mas também outros protocolos que estão dentro do Web3. Vamos então para o último que eu quero mostrar a vocês, e já deu para entender perfeitamente que o DeFi Llama é bem completo, ele realmente tem quase todas as informações necessárias para você estudar de um projeto ou até mesmo investir no mercado cripto com segurança, mas vamos lá, o DeFi Llama Swap. Ele é basicamente uma DEX, né? Para falar a verdade. Você consegue fazer a troca, né? Swap é a troca de um ativo para o outro. Você consegue fazer a compra e venda, né, do ativo no outro. Então você consegue conectar a sua wallet aqui e de várias chains. Então, em vez de você ficar procurando aonde que você vai transacionar, vamos fazer o teste aqui para vocês verem. Ele mesmo já vai filtrar aonde está sendo melhor para você fazer essa troca. Por quê? Às vezes um token dentro da Raydium, vamos colocar aqui os dois da rede da Solana, ele está um pouco mais caro do que dentro da Meteora. A DeFi Llama Swap, ela vai conseguir mostrar para nós qual que é o melhor ativo, qual que é a melhor DEX para fazer essa transação. E você não vai precisar ir até ela para fazer essa transação. Ela mesmo já vai fazer automaticamente para você. Então eu vou conectar o wallet aqui. Nossa, eu conectei justo aqui, não tem nada, né? Praticamente. Deixa eu conectar outra aqui. Vamos supor que eu quero trocar por SDAO. E eu quero trocar todo o meu Ethereum. Olha aqui, pessoal, as opções que vão aparecer. Matia, OneInt, ParaSwap, Odos, KyberSwap, ColonSwap. O que é isso? Isso aqui são várias corretoras descentralizadas. Só que a própria DeFi Llama, ela já vai mostrar qual que está sendo melhor em questão do valor do ativo. Porque como o mercado Web3 ele ainda é muito novo, nós temos essa questão de arbitragem, onde você consegue comprar algo por um preço aqui e vender por outro preço aqui, em pouco tempo. Não é tão comum isso acontecer em ativos maiores, mas é bem comum em ativos menores. Então o DeFi Llama Swap, ele faz com que a gente consiga fazer isso com segurança e facilidade. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça se entrar no site oficial da OneInt ou ParaSwap ou da Odos. Você pode vir simplesmente aqui no Llama Swap e usar para fazer qualquer compra e venda do seu ativo. Indo então para o nosso último site, pessoal, nós temos a Dune. A Dune, ela é basicamente, cara, olha, você vai estudar um projeto, vamos lá, você vai estudar um projeto. Você vai estudar esse projeto e você não está encontrando informações sobre ele. Vamos usar um exemplo. Vamos aqui dar uma olhada na Virtual, e eu sei de cabeça que é ela, porque eu estava estudando recentemente. A Virtual, pessoal, é um ativo relativamente novo e de agentes de IA, tá? Não vamos entrar no mérito de o que ele é, como funciona e tudo mais. Só que o que acontece? Eu queria ter certas informações sobre ela. E mesmo que eu vá num site oficial, eu não vou encontrar essas informações que eu queria. Eu queria saber sobre quantos agentes tem, quantas pessoas estão utilizando, se está tendo lucro, se não está tendo lucro, número de transações. Queria alguns detalhes um pouco mais técnicos sobre o ativo para eu entender se essa desvalorização dele vale a pena eu aportar mais ou não. Em resumo, eu não vou encontrar essas informações aqui. Não é tão simples de encontrar. É aí que vem a Dune.
A Dune, pessoal, é realmente um complexo de informações, tá? Ah, Matheus, não dá para fazer no DeFi-Llama ou no Chain Compare? Infelizmente não. Por quê? Porque geralmente a Dune ela é essencial para você procurar dados de projetos que você está estudando, informações em relação a eles, que você não encontra com facilidade. Então, se você não encontrou no Chain Compare, não encontrou no DeFi-Llama, no CoinMarketCap, no CoinGecko, cara, eu tenho certeza que o Dune vai ter essa informação. Tanto que se eu colocar aqui, ó, Virtuals, vai aparecer algum estudo em relação a ele, tá? Então, vou colocar aqui em tópicos e vai mostrar quais são as pessoas, né? Quais são as pessoas que fizeram esse estudo e trouxeram para nós. Vamos pegar aqui a mais votada. Geralmente a mais votada é a que mais tem informações, tá? Olha os dados que ele traz aqui para nós, pessoal. Ele consegue mostrar qual que foi as taxas que o protocolo conseguiu arrecadar, qual que é o número de agentes, quanto que eles conseguiram em questão de volume, qual que foi o total de as métricas, né, em pairs do projeto. Nós temos também a questão do volume. Cara, tem muita informação recheada aqui para você estudar o projeto. Então, o Dune, ele é basicamente um complexo de informações onde, se você não encontrou nos outros lugares, você vai encontrar aqui com toda certeza. Porque, cara, sempre que tem algum projeto bem consistente, com informações sólidas, pessoas por trás, que tem futuro, provavelmente vai ter essas informações no Dune. Mas não fica só por aí, tá? Eu dei o exemplo, pessoal, apenas de um ativo. Mas o que eu gosto? Eu gosto dos estudos que alguns especialistas aqui fazem. Por exemplo, esse cara aqui, ele é bem conhecido no Dune, tá? Ele faz uns estudos sensacionais e eu vou trazer dois para vocês, tá? O primeiro é sobre Altcoin Season, né? Ou melhor, Altcoins by Signal. É um sinal de você comprar ou vender altcoins. E historicamente, se a gente pegar esses dados aqui, todas as vezes que está abaixo da linha verde foram ótimos momentos de compra de altcoins e todos os momentos que foi acima dessa linha vermelha foram ótimos momentos para vender essas altcoins. É claro que eu não vou só olhar esse indicador e levar isso como lei, mas é muito interessante que é um dado a mais que a gente tem, né, para usar no nosso dia a dia. Então, eu acho também engraçado o fato de como ele definiu isso, né, de sell your house ou buy your house. Mais uma vez, pessoal, não vamos usar apenas esse indicador, mas é um exemplo de que é um indicador a mais para nós usarmos no dia a dia, de pesquisa, de estudo. E também, por último, nós temos a questão de narrativas. Ele faz um estudo bem completo sobre as narrativas. Eu entendo que tem no Chain Compare ou no DeFi-Llama, mas ele traz outras informações. Ele destrincha um pouco mais certas narrativas, certos setores dentro do mercado de criptomoedas. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a dentro do mercado cripto e você acredita que não está encontrando com facilidade no Google, use o Dune. O Dune vai ser praticamente o seu Google dentro do Web3. Certo, pessoal? Eu tentei ser o mais rápido possível em relação a esses sites, porque realmente poderia ficar horas e horas falando sobre eles, mas me diga você já usava algum deles? Ficou com alguma dúvida? Achou interessante destrinchar mais sobre algum assunto, sobre algum site específico, ou até mesmo tem algum site que você utiliza e gostaria que eu trouxesse com mais detalhes? Comente aí. Certo, pessoal? Com isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.